Números 13, a partir do versículo 1. E o título da minha mensagem hoje é o seguinte: Fé ou incredulidade? Faça sua escolha e conviva com as consequências. Fé ou incredulidade? Faça sua escolha e conviva com as consequências. Números 13, 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 17. Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe, e voltemos para o Egito. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção deles, que eles tinham, se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Versículo 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ó, querido Deus, a tua palavra, Senhor, já fala por si só. Se fôssemos sair agora, Senhor, com certeza já seríamos edificados. Mas te pedimos a tua graça sobre a meditação dela.
para que, Senhor, o abrir da tua palavra seja nesta noite entendimento, revelação, como foi pedido aqui, compreensão, de forma que o teu povo seja edificado, vidas sejam, Senhor, despertadas, ativadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você conhece aquele ditado que diz: nadar, nadar e morrer na praia? Pronto. Esse ditado, na verdade, ele é mais comum do que o que a gente imagina. Ele acontece muito. Quantas vezes a gente vê pessoas que se esforçaram, fizeram grandes planos, batalharam, mas que ficaram no meio do caminho, desistiram dos seus sonhos, dos seus planos, esqueceram os seus projetos, e quando já estavam bem perto de alcançar os seus objetivos, se cansaram e ficaram no meio do caminho, e nadaram e morreram na praia. Eu me lembro daqui da história de um camarada que ele foi atravessar uma lagoa, e ele nadou, quando chegou no meio da lagoa, ele disse: vixe, ainda falta metade, não vai dar não, vou voltar. E aí ele voltou, sendo que o mesmo percurso que ele percorreu de volta, era o que faltava para ele poder chegar do outro lado. Então, existem pessoas assim, que desistem no meio do caminho. O povo de Israel, infelizmente, aconteceu com eles isso. Eles estiveram escravos no Egito, porém o Senhor, com mão forte, com o braço estendido, conforme a Bíblia diz, levantou Moisés, tirou o povo do Egito e conduziu o povo até chegar aqui na beirinha da terra prometida. O povo tinha percorrido um percurso de torno de 320 quilômetros pelo deserto de Parã, até chegar na cidade de Cádiz, na fronteira de Canaã. Deus, de forma miraculosa, tanto tirou eles do Egito por meio dos sinais, das pragas que vocês sabem bem, quem já leu a Bíblia, ou então que assistiu o filme lá dos 10 Mandamentos, é capaz de lembrar. E aconteceu que, chegando aqui, exatamente na hora de entrar na terra, eles desconfiaram da promessa de Deus. E eles disseram: olha, vamos ver como é a terra, ver se é isso mesmo, porque se Deus prometeu, mas vamos ver primeiro como é que é. E aí eles levantaram um grupo de espias, né? O próprio nome já diz, pessoas que foram espiar a terra, que foram olhar, e para poder ver como é que era a terra, se era boa, se não era, como é que era o povo. Afinal de contas, eles iriam ter que conquistar a terra. E eles vinham de uma situação que não estavam acostumados a lutar. Passaram 400 anos escravos do Egito, então a única coisa que eles entendiam era de chicote, mas só que nas costas dele, não estavam acostumados a guerrear. E agora então eles temeram diante dessa situação, e ao invés de tomar posse da promessa de Deus, eles descreram. E assim, por conta da falta de fé, o Senhor, a Bíblia diz que Deus pegou toda aquela geração e os fez vagar pelo deserto, até que toda aquela geração morresse no deserto, porque eles não tiveram fé suficiente para acreditar que Deus, que havia feito tantas coisas até ali, poderia fazê-los entrar e tomar posse da terra. E eu queria, com base nesse texto que nós lemos, tirar alguns ensinamentos para a nossa vida sobre essa questão de que atitude nós vamos ter na nossa vida, que atitude nós vamos tomar na nossa vida. Nós vamos viver uma vida com atitude de fé, ou nós vamos viver uma vida com atitude de incredulidade, desconfiando e temendo a vontade de Deus. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção e compartilhar com você, com base no texto lido essa noite, é a seguinte: é que a incredulidade, ela colhe insegurança, mas a fé desfruta da bênção do Senhor. Amém? A incredulidade, ela colhe insegurança. No versículo 19 do capítulo 13, eles disseram: veja como é a terra, se ela é boa, se ela é má, se ela é fértil, se ela é estéril. Do versículo 20, os espias, né, foram enviados para espiar a terra porque eles não estavam seguros da promessa de Deus.
eles não estavam seguros daquilo que Deus havia prometido, e aquilo causou essa insegurança, essa desconfiança. E muitas vezes, irmãos, nós, diante das promessas de Deus, nós temos a mesma atitude. Diante das promessas de Deus, às vezes a gente anda como quem anda em corda bamba. Já viram a pessoa andando no corda bamba lá no circo? Ela não tem firmeza, ela se balança, tenta se equilibrar. Por quê? Porque a dúvida quanto à boa vontade de Deus. E se você viver desconfiando da boa vontade de Deus para a sua vida, você vai viver eternamente inseguro. Você vai sempre ficar, igual diz aquele humorista, confiando, desconfiando. Nós não podemos, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus, andar nas promessas de Deus com desconfiança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Pastor, como é que a gente pode desfrutar das bênçãos de Deus? Quando a gente adota uma atitude de fé. Olha o que é que no versículo 20 do capítulo 1 de Deuteronômio fala também sobre esse texto. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Olha o que é que o texto diz com relação àquilo que Deus estava dizendo. Olha, o Senhor já nos dá essa terra. Eis que o Senhor colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse da terra como o Senhor, Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e nem se assustem. Você está entendendo? Quando você tem fé, você desfruta das promessas de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, a sua atitude não é de medo, não é de desconfiança, não é de incredulidade, mas é uma atitude positiva, uma atitude de quem realmente está crendo, não por causa da sua fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não tenho fé na fé, eu tenho fé em Deus. O pensamento positivo ensina você a ter fé na fé, a ter fé em você mesmo, no seu potencial, na sua capacidade. Por isso que ele instiga a dizer, olha, chegue para você, diante do espelho e diga, você vai, você consegue, você pode. E aí você tem fé na fé, mas não é fé na fé que nos leva à vitória. O que nos leva à vitória é a fé em Deus. Amém? Tudo depende das mãos de onde você está. Por exemplo, se você pega uma bola de basquete e coloca na minha mão, quanto é que vale essa bola de basquete? Não, ela vale o preço que você paga lá na Centauro, R$300, né? 300. Uma bola de basquete da minha mão vale R$300. Mas uma bola de basquete das mãos do LeBron James, quanto vale? Milhões de dólares. Qual a diferença? A mesma bola de basquete. A diferença está na mão daquele que segura. Você está entendendo? Você está nas mãos de quem? Nas suas mãos ou nas mãos de Deus? Está entendendo a diferença? Então, depende de quem eu estou colocando a minha vida. Nas mãos de quem? Eu estou colocando a minha vida nas mãos do pastor, confiando na oração do pastor, confiando na oração do profeta, do vaso, da irmã, do irmão, A minha vida, a minha fé está em Deus. E esses irmãos, o pastor, o profeta, o vaso, eles são conservos de Deus que podem ser bênção na minha vida e me ajudar. Mas a minha fé não pode estar no homem, a minha fé tem que estar no Deus que criou o homem. A fé, ela consegue se apropriar e desfrutar das promessas de Deus. E não vê-las apenas como uma possibilidade ou como uma utopia. Algo que você diz, ai, que seria tão bom. Ah, que seria tão maravilhoso se a gente conseguisse entrar nessa terra. Olha, é tão bonito. E aí você fica elocubrando e nunca toma posse da terra, porque você fica apenas pensando. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para tomar posse, Deus quer que eu e você como igreja, a gente avance. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é porque a igreja está recuando aqui
e o inferno vindo e a gente recuando. Não, é porque nós estamos avançando e o inferno não consegue resistir. Por quê? Por causa do nome daquele em quem nós estamos indo. A fé promove segurança, sabe por quê? Porque ela confia no caráter reto de Deus que prometeu. Quando a Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Quais são os pensamentos de Deus a respeito de nós? Pensamentos de paz e não de mal. Deus não está planejando o mal para você. Deus não está planejando uma pegadinha, uma casca de banana. Deus tem planos de bênção para as nossas vidas, amém? Então somente não desconfiemos da vontade de Deus, mas possamos ir adiante sabendo que o Senhor está à frente das nossas vidas. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não é peso, não é dor, não é insucesso, não é desgraça. Nós não estamos aqui fazendo apologia da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, não. É porque a fé em Deus, ela nos dá segurança e suporte para a gente crer e desfrutar da bênção do Senhor. A fé que não vai mais longe do que a nossa mente, ela nunca pode trazer paz ao nosso coração. Se você ficar encarando a realidade da vida apenas com a sua mente, você vai ter medo. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é racional. E muitas vezes, na vida de fé, a racionalidade, ela tem que ceder espaço. Não é que quando a gente crê em Deus, a gente vai se tornar irracional e vai ficar fazendo bobagem. Não. Mas existem situações na vida em que a racionalidade, ela chega ao seu limite e dispara. E nesse momento aí, só o sobrenatural de Deus, só a fé em Deus é capaz de nos levar. É quando o médico diz: olha, já fizemos tudo o que podíamos, não resta mais nada, agora só Deus. O que é isso? É quando a racionalidade diz: ó, nós chegamos no nosso limite, mas nós vivemos por fé e não por racionalidade. Amém? Nós vivemos por fé em Deus, por vista, não por fé. Essa é a nossa vida. Segundo, a incredulidade, ela nos faz olhar para as circunstâncias, mas a fé coloca os nossos olhos em Deus. Amém? Olha o que o texto diz, Números 13:31. Aqueles que não criam diziam assim, ó, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam olhando para quem? Para o povo. Todo o povo que vimos nessa cidade são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Irmãos, o povo viu os gigantes e se esqueceu de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ver não é crer. Ver é ver. Sabe o que é crer? É confiar sem ter visto. Entende? Crer é confiar sem ter visto. Não é isso que a Bíblia diz, a definição de fé? Onde é que tem isso, pastor? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então você não foi chamado para olhar para as circunstâncias, olhar para o gigante, olhar para o tamanho do problema. Você foi chamado a viver por fé. Então, embora você pouco veja ou você pouco sinta, creia. Porque você não foi chamado para viver pelo aquilo que você vê, nem por aquilo que você sente. Porque a nossa vista nos engana. Não diz que as aparências enganam, né? Às vezes você olha para uma coisa e diz, rapaz, aquilo ali é a bênção. E quando vai olhar, tem uma casca de banana embutida. Quem aqui já comprou um carro? Uma vez eu comprei um carro, no tempo que o Monza era carro. Eu vendi 2 carros, irmão, para comprar um. Comprei, ele estava maravilha, feliz da vida, andando no Monza, azulzinho. Aí fui na loja de um amigo meu. Ele olhou e disse, rapaz, é bonito esse carro, né? Pena que foi virado. Eu disse, o quê? Ele disse, foi. Olha aqui a coluna dele, que é a parte de cima do carro, que eu não entendo, né? Aí disse, ó, o carro foi virado. Eu disse, mas rapaz, desmoronou o sonho, perdeu a beleza.
Por quê? Porque eu fui olhar simplesmente porque ele estava penteado, né? Não tem esse negócio de dar uma penteada e passar para frente. Pronto, alguém penteou e eu paguei o pato por isso. Queridos, nós não fomos chamados a olhar as circunstâncias, nós fomos chamados a olhar o Senhor. Então, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, creia, porque você não depende do que você vê, nem do que você sente. Amém? Agora, olha a atitude diferente. Números 14, 8 e 9. O que foi que Josué e Caleb disse? Enquanto uns diziam, não, lá só tem gigante, não vai dar não. Josué e Caleb disseram, capítulo 14, versículo 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos fará entrar na terra e vai dar para a gente. No versículo 9, o Senhor é conosco, não os temais. Vocês estão olhando o tamanho do gigante? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Josué e Caleb diz, olha, não olha o tamanho do gigante não, rapaz, porque a gente tem que saber de uma coisa, é se Deus se agradar de nós, não tem para ninguém. Eu e Deus somos maioria, não é assim? Eu e Deus somos maioria, eu não estou preocupado com o tamanho do gigante. Olha o que Deus já fez por nós, derrotou Faraó, nos tirou do Egito, 10 pragas, nos fez atravessar o deserto, abriu o mar. Você acha que agora, por causa de um grandão, nós vamos ficar aqui no meio do caminho? Se o Senhor se agradar de nós, esse é o segredo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4 ou 5. 4, né? Então pronto, a minha mente ainda está... Então, para Josué e Caleb, irmãos, não se tratava de Israel contra os gigantes, mas de Deus contra os gigantes. Essa luta não é minha, essa luta é do Senhor. Eu estou aqui comissionado por Ele. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. Nós não estamos aqui porque nós simplesmente decidimos estar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa igreja aqui, ela foi aberta, não foi porque simplesmente o pastor Marcelo quis e depois o pastor Pedro veio e continuou. É porque o Senhor está no controle, amém? E a obra de Deus, feita com a vontade de Deus, ela conta com os recursos de Deus. Então, pastor, fique tranquilo, porque Deus vai fazer mais. Não vamos mais ter conta de energia atrasado. Nós não vamos mais ter dificuldade, porque nós vamos experimentar o melhor de Deus. Se a gente não crê nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar as portas, vamos para casa assistir Jornal Nacional e ver bomba e ver guerra. É isso que você quer para a sua vida? Sem brincadeira, eu parei de assistir jornal. Por quê? Você passa 15 dias, faça o teste, passe 15 dias sem assistir jornal, e aí depois decida assistir. O que é que vai acontecer? As mesmas notícias, só muda os personagens. Uma pessoa que foi assaltada, um que foi atropelado, um que foi enganado. É a mesma coisa. É porque uma vez subiu um item, depois não subiu o tomate, agora é a vez da cebola. E assim, não muda. Só muda os personagens. Então, eu não vou mais deixar... E tem gente, irmãos, doente em casa, impressionado, porque só se alimenta dessas coisas, ao invés de se alimentar da palavra de Deus. Andar por fé significa você estar preparado para confiar quando não lhe é permitido ver. E a ousadia da alma de ir além daquilo que é possível ver. Quando Abraão saiu, irmãos, ele não conhecia o seu destino, mas ele conhecia quem o acompanhava. Você entende isso? Por isso que eu gosto de dizer, na vida, o importante não é o que você conta, mas com quem você conta. Entende? Falta 10 mil para pagar a conta de energia. E aí eu vou contar com o quê? Nada, eu não tenho dinheiro, eu vou contar o quê se não tem? Mas, se tem uma igreja que ama, que é grata, que é doadora, o importante é com quem se conta. E aí o que é que acontece? Acontece o milagre de Deus na vida da igreja. Por quê? Porque o importante são vocês, irmãos. Essa estrutura aqui
ela existe, ela está montada por causa de você, para você receber a palavra, para que as pessoas cheguem aqui, para que as pessoas sejam alcançadas. Tudo isso só faz sentido por causa das vidas. Então, deixa eu lhe dizer, Deus vai dar a estrutura necessária para que a sua palavra seja pregada e que a obra seja feita. Porque o importante é com quem a gente pode contar. E se Deus pode contar comigo e com você, a obra dele vai adiante. A incredulidade, terceiro, ela só enxerga o impossível, mas a fé vê o impossível se tornar realidade. Olha o que é que a atitude de incredulidade de Augusto, Números 13, 32. A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Onde é que já se viu terra devorando gente, a não ser que você bote ela embaixo da terra? Não é não? Quando você enterra, é que a terra, uma pessoa, é que a terra devora. Enquanto você está em cima da terra, a terra não sai. Mas eles aqui são a terra que devora os moradores. No versículo 33, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Entende por que não foram a lugar nenhum? Uma pessoa que se vê como gafanhoto. Uma vez um amigo nosso, ele foi elogiar a esposa dele. Eu nunca esqueci do elogio. Ele disse, ô meu amor, suas pernas tão lindas, é igual as pernas de uma aranha. Aí eu disse, rapaz, tu tem certeza que era um elogio que tu queria fazer? Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se veja como gafanhoto. Amém? Você não é gafanhoto, você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você custou o sangue de Jesus. Então você é príncipe, você é princesa. Você é amado pelo Senhor. Custou o sangue de Jesus, querido. Amém? Nós não somos gafanhotos, não. Nada contra o gafanhoto. Eu sei que as minhas pernas também são quase que gafanhoto. Mas mesmo assim, eu não me vejo como gafanhoto. Eu me vejo como um servo de Deus. E assim éramos aos nossos próprios olhos e também aos olhos dele. Olha aí a irracionalidade. Eles estão se vendo como gafanhoto e estão achando que os moradores da terra também os veem como gafanhoto. Quem foi que botou isso na cabeça? O medo, a incredulidade nos faz ver só aquilo que é impossível. Na Inglaterra, existia um homem chamado George Miller. Ele tem a história dele naquele livrinho Heróis da Fé. George Miller, irmãos, ele foi um homem conhecido pela fé. Ele foi chamado por Deus para abrir um orfanato, para cuidar das crianças. Quando o irmão sobe, eu já me tremo. Aí ele disse, Senhor, eu aceito o desafio, mas com uma condição, eu nunca vou pedir nada a ninguém, e o Senhor vai prover tudo. Sabe o que aconteceu? A história dele diz que ele criou mais de 10 mil órfãos. Centenas de vezes não havia nem alimento, nem dinheiro disponível para comprar a próxima refeição. Mas Deus sempre agia. E por 2 vezes apenas, a refeição demorou meia hora. Um dia, foi o que aconteceu. Dia não tinha dinheiro, não tinha nada para o café da manhã. Ele disse, manda sentar todas as crianças. As crianças sentaram lá com os copinhos e a colher. Criança, um monte de criança esperando. E aí a pessoa disse, e aí, o que é que a gente vai fazer? Ele disse, Deus vai cuidar, Deus vai prover. E sabe o que aconteceu? Em seguida, bateram na porta. O que foi? Nós somos os padeiros que fornecemos os pães lá para a casa da rainha da Inglaterra. Essa fornada de pão passou um pouquinho do ponto. Nós não vamos entregar para eles. Nós viemos deixar aqui para vocês. Se o Senhor é por nós, Ele vai colocar os recursos à nossa disposição. E esses recursos vão exceder as nossas necessidades. Você crê nisso? Amém? A fé, irmãos, vê o impossível se tornar realidade. Olhe, enquanto um se viu como gafanhoto, olha o que é que Josué e Caleb dizem. Olha,
A terra, versículo 8 do capítulo 14. A terra que nós fomos ver é terra que manda leite e mel. Enquanto uns diziam, não, a terra devora os moradores. Lembra? Como é que eles veem? Não, rapaz. É terra que manda leite e mel. Não tenham medo desse povo. Vocês estão se vendo como gafanhoto e achando que eles são como gafanhoto? Pois deixa eu dizer uma coisa. Versículo 9 do capítulo 14. Não tenham medo desse povo, porque como pão os podemos devorar. Olha a diferença. Ao invés de você se ver comido pela terra, ele diz, não, nós vamos devorar. Isso aqui é um sanduíchezão bonito. Não vai dar para quem quer. Você está entendendo a diferença de perspectiva? Conta-se que certa vez o camarada foi enviado pela empresa dele, que fabricava sapato, e foi mandado para a Índia. Veja lá, explore lá um mercado, vê se tem como a gente entrar e fornecer sapato. Aí ele passou 3 dias lá andando, escreveu um e-mail: patrão, pode esquecer, o povo aqui anda tudo descalço. Não vai dar, quem vai comprar sandália aqui se o pessoal anda descalço? Aí o patrão, indignado, disse, não. Chamou o cara de volta, mandou outro vendedor lá. O vendedor não esperou nem 3 dias, com 2 dias, patrão, pode botar um container cheio, porque aqui o povo tudo anda descalço, eles tudo vão precisar de chinela para comprar. Você entende a diferença? Um diz que não vai dar certo, o outro disse, vai dar certo. Depende da forma como você vê. A fé, irmãos, ela está morta. Como, pastor? Ela está morta para a dúvida. A fé, ela está surda para o desânimo. E a fé, ela está cega para as impossibilidades. Amém? Rapidamente. 4. A incredulidade, ela desonra a Deus. Mas a fé, ela honra ao Senhor e desfruta do seu favor. No versículo 11 do capítulo 14, o Senhor diz assim, ó: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus está indignado. Ele diz, o que é que eu preciso fazer mais? Não já basta as pragas que eu mandei no Egito, não já basta eu ter derrotado o faraó, não já basta eu ter aberto o mar vermelho e ter trazido vocês até aqui e sustentado e mandado pão por meio do maná e mandado codornizes, a famosa polpa de pano aqui no Ceará. Fiz tudo e vocês ainda estão descrendo. Irmãos, Deus se sentiu desonrado. João Calvino, ele dizia o seguinte: a nossa incredulidade é a única coisa que impede a Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. É a incredulidade, a única coisa que impede Deus de nos satisfazer. Lembra-se de Mateus capítulo 13, no versículo 58, quando Jesus ele não operou mais milagres na sua terra natal, exatamente por causa da incredulidade do povo. Mateus 13, 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a incredulidade, ela desonra a Deus, sabe por quê? Porque é quando eu não creio em Deus, eu estou desonrando ao Senhor, porque eu estou dizendo em outras palavras o seguinte: Senhor, Tu não és confiável. Tu não és confiável. Tu prometes, mas eu não sei se Tu vais cumprir. Isso desonra a Deus. A pior coisa que pode existir, irmãos, é você ser desacreditado. Aquela coisa da pessoa diz: ei, fulano de tal te prometeu, rapaz, esquece. Aquilo ali, no que ele fala, ninguém escreve, porque ele não tem palavra. Se Deus prometeu na sua palavra, creia, vai acontecer. Vai acontecer, amém? Mas a fé honra a Deus. Olha a diferença no versículo 8 do capítulo 14. Ele disse, ó, se o Senhor se agradar de nós, ó, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. A fé, ela honra a Deus. E Deus, por sua vez, honra a fé.
É por isso que Agostinho, ou Santo Agostinho, como alguns gostam de chamar, ele disse o seguinte: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. A fé honra a Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Às vezes as pessoas dizem: eu tenho medo, pastor, de me entregar totalmente a Deus. Sei lá se Deus não vai me chamar para ser missionário lá na África. Eu tenho medo de me entregar. Eu sou jovem e de repente Deus me chama e eu não vou nem poder casar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tenha medo. Não desonre a Deus. Honre ao Senhor. Creia nas suas promessas. Creia na sua palavra, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para fazer. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: que a incredulidade, ela nos faz agir irracionalmente, enquanto que a fé percebe a presença de Deus e afasta o medo. Olha o que foi que aconteceu com o povo. No versículo 1 do capítulo 14. O povo chorou a noite toda, quando viu o relato dos 10 espias. Olha, a terra devora os moradores. Os caras de lá são gigantes. Aí o povo disse: rapaz, para que a gente veio acompanhando Moisés? Para que a gente chegou até aqui? E o povo chorou a noite toda. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e disseram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Agora vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Olha a loucura. O povo tinha chegado até ali, Deus tinha derrotado Faraó, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha sustentado eles no deserto, mandando uma coluna de nuvem durante o dia para proteger, uma coluna de fogo durante a noite para aquecer. Eles chegaram até ali porque eles contaram com o favor de Deus. Como é que agora eles vão voltar sem contar com o favor de Deus? Quem é que vai dar comida para eles no deserto? Se Deus já não vai mais com eles, então como é que eles vão sobreviver no deserto? Como é que eles vão atravessar o mar vermelho de volta? E quando eles chegarem lá no Egito, os egípcios vão estar tudo alegre com eles, vão? A incredulidade nos faz agir de forma irracional. Porque a gente perde o senso. A incredulidade, irmãos, ela está na raiz de toda insegurança em relação às promessas de Deus. Quando você não crê, você fica inseguro. Mas aquele que crê, ele consegue ver a presença de Deus na circunstância e desfrutar do seu favor. Quer ver? Versículo 9 do capítulo 14. O que foi que Josué e Caleb disseram? A proteção deles se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo. Enquanto uns disseram assim, ó, vamos voltar, não vai dar certo. Josué e Caleb disseram: não, peraí, rapaz. Não tenham medo. A proteção deles se foi. O Senhor tirou, o Senhor vai nos dar a terra. A presença de Deus, irmãos, é que faz a diferença. Quando Deus está presente, o que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, a fé consegue perceber a presença de Deus. Você precisa entender isso. Você não pode ficar preso nas circunstâncias, nas situações. Você precisa crer que Deus está com você. E se Deus é por você, não importa quem é contra você. Não importa. A fé nos faz apropriar das promessas de Deus. O Senhor diz: olha, esse povo me pôs à prova. Não vai entrar nenhum na terra que eu prometi. E aí todos ficaram vagando pelo deserto até morrer aquela geração. Só Josué e Caleb foram preservados. Por que eles foram preservados, pastor? Eu quero que você atente nisso e eu vou encerrar por aqui. Versículo 24 do capítulo 14, para que você tenha essa mesma atitude. Porém, o Senhor dizendo: o meu servo Caleb, que nele houve outro espírito
e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência o possuirá. Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor disse, olhe, enquanto que 10 estão dizendo que não vai dar certo, Josué e Caleb, especificamente Caleb, nele houve outro espírito. Que outro espírito foi esse? De fé, de confiança, porque ele perseverou em me seguir. E sabe o que é que eu vou fazer? Ele vai entrar, e não só ele vai se beneficiar, toda a descendência dele vai ser abençoada. Quando você crê, não é apenas você que é beneficiado, todos aqueles que estão abaixo de você, toda a sua descendência, todos aqueles que vieram da raiz da sua vida são abençoados. Então, eu não temo pelo futuro dos meus filhos, sabe por quê? Porque eu tenho aliança com Deus. E os meus filhos fazem parte dessa aliança que eu fiz com o Senhor. A minha descendência. Por isso que quando a gente canta, a minha casa será abençoada, a minha família, sobre os filhos e os filhos dos seus filhos, é porque nós somos um povo aliançado com Deus. O que precisa ter em nós é um outro espírito. Que outro espírito é esse, pastor? É o espírito de fé, de confiança, de perseverança. É isso que Deus espera de mim e de você, porque o seu caráter nos inspira a isso, nada menos do que isso. Tudo o que eu tenho visto me ensina a confiar no Criador, em tudo que eu não vi ainda. Entende? O que Deus já fez no passado, o que Deus já fez na minha vida, é suficiente para eu acreditar que no futuro vai ser bênção. Por quê? Porque Ele me sustentou até aqui. O que fez Davi enfrentar o gigante Golias não foi o atrevimento, não foi porque Davi era desaforado, metido e disse, pois eu vou enfrentar o grandão. O que fez Davi enfrentar Golias foi porque Davi, certa vez, ele já tinha enfrentado um urso e um leão defendendo as suas ovelhas, e aquele gigante Golias seria apenas mais um que Deus iria fazer. Aquilo que eu já vi, aquilo que Deus já fez na minha vida, os testemunhos, as vezes que Deus me acudiu e me auxiliou, já é suficiente para me dar fé para aquilo que está diante de mim. Eu quero terminar com esse pensamento. Ele diz o seguinte: creia em sua crença, duvide da sua dúvida, não cometa o erro de duvidar da sua crença e de crer na sua dúvida. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Você tem duas opções: ter uma atitude de fé ou de incredulidade. Você é livre para escolher. Mas sabe de uma coisa: você vai arcar com as consequências. Quando você decidir não crer, o que vai lhe ter é medo, pavor, insegurança, fracasso. Mas se você decidir crer em Deus, você tem promessa de que grandes coisas o Senhor fará. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3:20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi aqui ministrada. Teu Espírito Santo, Senhor, está aqui entre nós. E essa palavra, Senhor, por si só, ela nos desafia. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor instile fé nos corações aqui presentes. Que o Senhor traga, Senhor, sobre cada vida que aqui está, confiança. Senhor, nós não queremos ser como aqueles que pereceram no deserto porque não creram, porque te desagradaram, porque não confiaram no teu caráter e nas tuas promessas, porque a despeito de tudo que o Senhor fez, eles não acreditaram que o Senhor era fiel para cumprir aquilo que prometeu. Mas eu quero te pedir que nessa noite o teu Espírito Santo nos faça, Senhor, ó Deus, ter um outro espírito, a semelhança de Caleb, que creu e que perseverou em te seguir. Pai, em nome de Jesus,
a despeito da luta, da dificuldade que cada um aqui possa estar passando, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos faça nessa noite andar em triunfo, que o Senhor injete ânimo, que o Senhor injete fé, que o Senhor ative a fé da tua igreja nessa noite, para que nós possamos, Senhor, sair daqui não simplesmente motivados por uma palavra de autoajuda, que essa não é a palavra de autoajuda, é a tua palavra que nos ajuda. Nós não temos ajuda de nós mesmos, nós temos ajuda do Senhor. É em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós cremos, é de Ti que dependemos. Senhor, a nossa expectativa, a nossa esperança, as nossas fontes estão em Ti. Tu és o supremo pastor e bispo das nossas almas. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o dono da nossa história. Tu és aquele que conduz as nossas vidas. Tu tens o controle, o rumo das circunstâncias e das situações que nos cercam, Pai. Portanto, eu quero te pedir que nessa noite, o Teu Espírito Santo possa, Senhor, tirar do coração todo medo, todo pavor, toda insegurança. Senhor, tira os nossos olhos das circunstâncias, tira os nossos olhos dessa terra e faz-nos olhar para Ti, que és o Senhor, que és o supridor, que és aquele que nos sustenta com o Teu poder. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu queria nessa noite, esse é um culto para a igreja, eu queria lançar aqui um apelo para você. Você que chegou aqui e você diz: pastor, eu estou precisando de fé, eu estou precisando de ânimo, eu estou precisando que Deus faça algo poderoso na minha vida, eu estou precisando viver momentos de glória na presença de Deus. Pois eu quero desafiar você nesse instante a sair do seu lugar, e nós vamos estar orando, pedindo para Deus nos visitar, para Deus nos sacudir, trazendo sobre nós a fé, não em mim, não em você, não no pregador, mas a fé na sua pessoa e na sua palavra. Luz na escuridão, aleluia. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és. Aleluia. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Diga: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não sei qual é a circunstância de cada um aqui, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir agora que, em nome de Jesus, assim como o Senhor veio sobre o povo de Israel e mudou a sorte deles depois de tanto tempo de escravidão, a ponto de levá-los a entrar na terra prometida, eu quero te pedir que o Senhor leve cada um agora aqui a tomar posse das Tuas promessas, a ver, Senhor, em Ti, a se refugiar em Ti, a desfrutar daquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra. Pai, nós não aceitamos, em nome de Jesus, vivermos vidas derrotadas. Nós não aceitamos, Senhor, viver, ó Deus, de qualquer maneira, porque nós temos um Deus que tudo pode, nós temos o Senhor que é o dono das nossas vidas, nós temos o Senhor que vai adiante de nós. Senhor, o que são gigantes, o que é o deserto, nada disso, Senhor, faz diferença se o Senhor estiver conosco. Portanto, eu quero te pedir que venha agora sobre cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo toda incredulidade, toda tristeza, todo medo, todo pavor, Senhor, toda depressão, toda angústia,
toda inquietação, toda ansiedade, caia por terra agora no nome de Jesus. E seja substituída pela fé em Deus, pela crença no Deus que tudo pode, no Deus que nos fortalece, no Deus que nos sustenta com a sua destra fiel, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, diga assim: eu creio em ti, Senhor. Eu creio no Deus da Bíblia Sagrada, no Criador do universo, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, no Redentor da minha vida. Amém, 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 amém. Creia, creia. Aleluia.